gente, tudo bem? Eu sou Glaucia do canal Estante Indiscreta e nesse vídeo eu vou começar a falar das minhas leituras do mês de dezembro. Eu comecei o mês encerrando uma leitura de contos do Stephen King, o Pesadelos e Paisagens Noturnas, volume 2. O volume 1 eu já tinha lido há exatamente um ano atrás, não foi programado, mas tá linkado o vídeo aqui embaixo em que eu falo, tá? Esse livro aqui ele é uma coletânea de 11 contos, ele foi publicado em 1993 e eu achei o primeiro extremamente superior a esse aqui, tá? Esse livro eu achei muito chato, ele, não sei, parece que os contos são monótonos mesmo, me pareceram sem propósito, com exceção do primeiro que se chama Estação Chuvosa, todos os outros eu não gostei. O tom desse livro parece ser realmente homenagens, né? O King aqui parece querer prestar homenagens aos seus grandes ídolos literários, né? Então a gente vai encontrar uma homenagem a Conan Doyle, Ray Bradbury, Raymond Chandler, e o Lovecraft, né? E essas referências elas são muito claras, até no nome dos personagens, então não tem como ficar dúvida que realmente sejam homenagens, mas eu achei muito chato e sem propósito. Tem um dos contos que é muito longo até, parece até ser um conto não ficcional. Eu não entendi o propósito desse conto, onde ele fala sobre futebol americano, e eu acho que até para quem entende de futebol americano esse conto é muito chato, né? Sei lá, ele descreve assim jogos desse time a temporada inteira, então eu não entendi o propósito disso aí. Então eu achei muito chato. O primeiro é muito melhor que esse aqui, tá? Depois eu li, foi uma leitura proposta pelo Clube de Leitura do Espanadores, mas eu acabei não podendo ir ao clube. Foi o Extremamente Alto, Incrivelmente Perto, do Jonathan Safran Foer, um jovem escritor americano nascido em 1977. Esse livro fazia muito tempo que eu estava querendo ler, aí eu aproveitei que foi a leitura compartilhada e peguei ele da estante. Esse é o tipo de livro que você já começa a ler achando que você vai amar, né? Ou então, se não vai amar, você acha que você tem que amar porque não existe opinião praticamente negativa sobre esse livro, né? Muita gente falando muito bem, então eu tava assim com uma expectativa muito alta. Não sei se foi por isso, mas o fato é que eu não gostei do livro, tá? Eu achei que a leitura pra mim ela foi bastante monótona, do tipo que eu comecei a ler e queria terminar logo pra, assim, sei lá, pra acabar o livro, mas não foi uma leitura que me empolgou em momento algum. A história, o tema é interessante, né? Então ele vai falar sobre o personagem principal é um menino, o Oscar Shell, de 12 anos, que está vivendo ali um luto mal resolvido do seu grande amigo, né, do seu herói, que o seu pai, que morreu de uma forma súbita, né, inesperada, uma maneira bastante trágica, e é a história desse menino tentando superar a morte do pai. O livro ele teve alguns elementos que me incomodaram um pouco. Primeiro é o fato do protagonista em si, tá? Eu gosto de personagem criança, mas eu acho que a criança nos livros ela tem que ser tratada, ela tem que ser retratada como criança mesmo. Então eu não gosto de escritores que optam por colocar crianças ali sempre vivendo como se fossem mini adultos, né? O menino aqui ele é um prodígio, tem uma inteligência brilhante, não foi esse o problema, mas o problema é colocar um menino ali de 12 anos questionando sobre problemas existenciais, transcendentais, filosóficos. Então isso me incomoda um pouco, tá? A segunda coisa que me incomodou foi a própria estrutura narrativa do livro. Então o livro ele é cheio de digressões, ele um tanto quanto confusas. Essas digressões para mim foram as partes mais chatas do livro. Mas o terceiro ponto, e esse acho que foi o que me incomodou mais, né? Até mais do que o próprio protagonista, mas assim, a situação que é colocada no livro, os acontecimentos, eles são muito absurdos, né? Não me convenceram. Para quem não leu, para quem leu vai entender o que eu estou falando, mas para quem não leu também não vai entender nada. Mas o que não me convenceu é o que tipo de pai vai colocar o filho ali numa situação extremamente perigosa, né? Vagando ali sozinho por uma cidade como Nova York, mesmo que seja para o seu
bem, né, para o seu desenvolvimento pessoal, para ele poder superar a timidez, mas com uma meta ali impossível de ser atingida, uma coisa muito absurda. E aquilo ali pra mim soou como se fosse, eu fiquei na dúvida se aquilo era para ser um fato mesmo, retratado como real, ou se era uma coisa fantasiosa da cabeça do menino. Então pra mim ficou uma coisa ali no meio termo, fantasia e realidade, então não me convenceu, tá? E tem outra frase aqui do livro que eu já estava irritada com ele, aí eu leio isso. Atendeu uma mulher pequena em uma cadeira de rodas. Ela era mexicana, acho, ou brasileira, ou algo assim. Eu não sei quanto a vocês, mas isso me incomoda um pouco. Bom, depois saiu o filme está disponível no Netflix. Várias pessoas assim, para as quais eu comentei que eu não tinha gostado do livro me falaram, olha, realmente, mas o filme é melhor. Eu comecei a assistir ao filme, mas eu também não tô gostando muito, eu ainda não acabei, eu consigo ver tipo 5 minutos por dia, então ainda vai levar um tempinho pra eu ver. Depois eu li pro Desafio Livrada a narrativa de A Gordon Pym, do Edgar Allan Poe, por essa coleção aqui da Kozak. Esse livro foi escolhido na categoria de um autor admirado por um escritor que você gosta. E o Poe era muito admirado pelo Stephen King, que eu gosto muito. Esse livro aqui, ele foi publicado em 1838 e é o único romance do autor, né? Ele é basicamente conhecido por seus contos e por poesias. Esse livro aqui, ele está sendo indicado aqui pelo Dostoiévski, que tem um ensaio muito interessante aqui, muito legal mesmo, do Baudelaire sobre o Poe. Bom, o livro ele é narrado em primeira pessoa pelo Gordon Pym, narrado sob a forma de um diário de bordo de uma viagem ali bem malfadada, né? Ele está numa embarcação, aí acontece ali um motim, depois um naufrágio, então ele se vê ali com poucos tripulantes sobreviventes, então eles estão ali ao léu ali em alto mar e vão avançando cada vez mais ao sul, até que vão parar nas águas geladas ali do Oceano Antártico, né? Que é uma terra ali bastante inexplorada, principalmente naquela época, totalmente desconhecida e inóspita, né? O livro, há uns 4 anos eu li o Nas Montanhas da Loucura do Lovecraft, tem vídeo linkado aqui embaixo. E o livro, ele me lembrou um pouco do livro do Lovecraft, tá? Eu gostei muito dessa leitura aqui, a gente se envolve bastante, ele consegue criar ali um clima de mistério, de suspense, à medida que ele vai ali adentrando ali no Antártico, o que ele vai encontrar e o que vai acontecer com eles, então eu gostei bastante desse clima. Mas eu confesso que eu gostei bem mais de Nas Montanhas da Loucura, apesar de ser um livro bastante descritivo, eu acho que eu consegui sentir mais medo ainda do outro filme, mas aqui a gente consegue se envolver bastante. Eu em vários momentos ali senti que eu estava junto daquela canoa furada ali. E para encerrar o vídeo, não um mês, porque falta mais um livro que vai ficar para depois, Comédia Humana, estou no 6º volume, e o livro da vez foi A Solteirona, o penúltimo aqui, faz parte de uma série que o Balzac chamou de As Rivalidades. O próximo é o Gabinete das Antiguidades, que está aqui neste próximo volume, será o próximo a ser lido. A Solteirona, ele foi publicado em 1836 e traz como protagonista a tal da solteirona do título, que é a senhorita Cormon. Como esse volume aqui ainda faz parte das cenas da vida provinciana, a ação se passa na província, numa cidadezinha chamada Alençon, onde essa senhorita, ela tá com 42 anos e é o partido ali mais disputado da cidade. Não por sua beleza ou por sua inteligência, mas porque ela é simplesmente a pessoa mais rica ali da cidade. Então ela vai ser disputada ali principalmente por 2 homens. Ela tem 42 anos e na verdade ela não se casou não por falta de pretendentes, mas porque ela era bastante exigente e passou sua juventude dispensando ali seus vários pretendentes. E ela tinha 3 critérios de exclusão. O cara tinha que ser monarquista, a França estava vivendo ali um período meio delicado político,
tinha que ser devoto, né, religioso, e o mais difícil, ele não podia ser interessado no dinheiro dela. Bom, mas quando ela completa 42 anos, o relógio biológico ali grita, ela começa a ter vontade de se casar e de ser mãe, então aí você já viu, né, atropeladamente ela vai ter que arrumar um marido. E os dois candidatos são o Cavaleiro Valois, monarquista, e o du Bousquier, que é republicano às escondidas, né? Porque a França, como eu falei, estava vivendo um momento delicado, passava de república para monarquia ali de uma hora para outra, então ele era meio às escondidas. Tem um terceiro pretendente, ele que era um rapaz, um jovem poeta, bem mais novo que ela, mas ele quase nem aparece na disputa, e esse personagem se chama Atanásio, e era, segundo eu li no prefácio do Paulo Ronen, uma espécie de alter ego do próprio Balzac. E aí, então a história vai se focar ali, a trama, nessa disputa, né, nessa rivalidade pela mão ali da mocinha, que não é nem tão mocinha assim. E assim, né, o Balzac, ele pretendia com essa história fazer um retrato fisiológico da mulher solteira da época, então a gente já imagina o que vai esperar. Tem aquelas situações ali muito absurdas, né, que o Balzac costuma colocar nas suas histórias, mas o mais interessante que eu achei é retratar realmente a vida da sociedade na província, né, com aquelas mentalidades, as picuinhas, aquela mentalidade tacanha, né, como as pessoas se metiam na vida dos outros, né. Mas eu fiquei com muita pena ali da solteira, né, as situações em que o que ela faz para arrumar um marido ali, no finalzinho eu fiquei com muita pena dela, tá? Então foi interessante ter lido. Bom, então é isso, espero que tenham gostado, deixem aí nos comentários quais desses livros vocês leram, que gostaram, que não gostaram, e eu volto para encerrar as minhas leituras do mês de dezembro. Até a próxima!